uma sumida, né? Mas eu tô de volta para mais uma conversa sobre a história da arte. Eu revi os vídeos que eu já postei aqui e eu percebi que de vez em quando eu fui lançando promessas que ficaram no ar, ficaram em aberto. Por exemplo, ao tocar em algum tema ou artista, eu prometia, vou aprofundar isso no vídeo a seguir. Hoje eu vim cumprir uma dessas promessas. No finalzinho do vídeo Historiador da Arte como Detetive, eu comentei uma passagem escrita pelo Eliseu Visconti sobre John Ruskin, que foi um crítico inglês super importante ali do século XIX, super influente, e que vai ser um dos líderes, um dos defensores da Irmandade Pré-Rafaelita. Mas isso foi nesse ponto que eu prometi falar mais dessa Irmandade Pré-Rafaelita num momento futuro. Eu hoje vou falar dos pré-rafaelitas a partir da relação do Eliseu Visconti com a pintura de um desses artistas ingleses. Bom, eu já falei do Eliseu Visconti no vídeo No Masculino de Visconti, no Museu Dom João VI. E tem muitos anos que eu estudo as obras e a carreira do Visconti, desde os tempos em que eu preparava minha tese de doutorado sobre os prêmios de viagem à Europa. E eu enfoquei especialmente a experiência do Visconti na França durante os anos em que ele estudou lá, depois que ele venceu o concurso de prêmio de viagem da Escola Nacional de Belas Artes em 1892. Todos os que se interessam pelo Visconti têm muita sorte, porque a gente conta com um site oficial, eliseuvisconti.com.br. No site a gente tem acesso a imagens das obras, a documentos, muita informação sobre ele. O Visconti foi um artista brasileiro marcante do final do século XIX e início do século XX. Ele se situa entre a arte dita acadêmica e a arte moderna. E ele é sempre lembrado como o introdutor do impressionismo no Brasil. É verdade que no período em que o Visconti estudou em Paris, no finalzinho do século XIX, ele teve contato com o impressionismo. Em várias pinturas do Visconti, a gente nota isso claramente, a gente nota essa tendência impressionista. Mas ele também conheceu outras tendências artísticas em voga na Europa naquele momento. Ele conheceu o Art Nouveau e o simbolismo, ambos muito presentes na Europa na década de 1890, e ele também viu a arte dos pré-rafaelitas. O Visconti teve contato com essas diversas tendências nos salões de arte em Paris, onde ele expôs os seus quadros, e também nas grandes exposições e museus que ele visitou na França e em outros países da Europa. Algumas vezes ele fez pequenos desenhos, registrando obras de outros artistas que ele viu nesses museus e nas galerias que ele visitou. E uma vez em Londres, Visconti fez um desenho muito significativo, e é o que a gente está vendo agora. Esse desenho ele mede aproximadamente 10 por 15, o que corresponde ao tamanho de um sketchbook, como esse que eu estou mostrando para vocês terem uma ideia dessas dimensões, de 10 por 15 centímetros. É um pequeno desenho. E lá no alto desse desenho, o Visconti escreveu o seguinte: é um primor de sentimento. Embaixo ele anotou as medidas, tamanho mais ou menos 80 por 30. Nesse esboço a gente vê duas figuras, uma em pé, outra sentada, e tem umas palavras escritas. São os nomes das cores que preenchem cada área do quadro original. Céu azul, pano azul ultramar, branco, madeira, carmim. E no cantinho esquerdo a gente vê um número, 1210. Gente, esse número é exatamente o mesmo que até hoje consta no museu, para essa pintura do Dante Gabriel Rossetti. No site da Tate Britain, o museu lá em Londres, onde a pintura está hoje, a gente vê que ela tem dois nomes. Ecce Ancilla Domini, que significa eis a serva do Senhor, em latim, ou A Anunciação, e ela foi pintada entre 1849 e 1850. Na ficha que está disponível no site do museu, a gente pode ver os detalhes dessa obra. Ela foi feita em óleo sobre tela, as dimensões são aproximadas àquelas que o Visconti anotou, e nessa ficha a gente também fica sabendo que o quadro foi adquirido para o museu em 1886. Vocês estão vendo como as cores correspondem àquelas que o Visconti anotou? Mas que além do azul, do branco, madeira, vermelho, carmim, que ele anotou, também a gente vê amarelos e dourados, que aparecem nas auréolas e nas chamas nos pés do anjo Gabriel. Essa paleta de cores, ela lembra pinturas do Giotto ou do Fra Angelico, que são pintores do início do Renascimento italiano, do período anterior a Rafael. E aqui a gente começa a entender o sentido do nome, Irmandade Pré-Rafaelita, que o Rossetti e outros pintores ingleses e seus amigos escolheram para o grupo. Os pré-rafaelitas escolheram esse nome porque eles admiravam as pinturas anteriores a Rafael. Eles reconheciam o valor de Rafael, o grande pintor do auge do Renascimento italiano,
Mas eles diziam que os pintores que seguiram os passos de Rafael, né, que se seguiram a Rafael, eles perderam a autenticidade e começaram a repetir fórmulas prontas, sem um verdadeiro sentimento. Vamos ver agora um quadro de Rafael que os pré-rafaelitas certamente conheciam muito bem, porque ele já estava na National Gallery, em Londres, desde 1839. É a Santa Catarina de Alexandria. Foi pintada por Rafael por volta de 1507. Os professores de pintura na Inglaterra, em meados do século XIX, apontavam esse quadro como um modelo, um exemplo a ser seguido. E se a gente comparar essa santa de Rafael com a Virgem com o Menino pintada por Fra Angelico uns 80 anos antes, a gente percebe que o Rafael dominava perfeitamente as proporções anatômicas da figura, a perspectiva aérea, todos os detalhes da natureza, enquanto no Fra Angelico a gente nota que as figuras não seguem exatamente as proporções anatômicas clássicas. E se a gente observa a representação do espaço, ele ainda usa recursos característicos da arte medieval, que é o caso desse fundo dourado. Só que ao mesmo tempo a gente percebe que tem um sentimento muito religioso, né? Uma expressão religiosa nessa pintura do Fra Angelico, que na pintura do Rafael parece que já não está tão presente. Vale a pena então a gente voltar àquela observação que o Visconti fez, né? Aquela pequena anotação sobre a obra do Rossetti. É um primor de sentimento. Isso mostra o que o Visconti mais admirou no quadro do Rossetti, essa expressão dos sentimentos. E era essa expressão verdadeira que os pré-rafaelitas admiravam nos pintores do início do Renascimento e consideravam perdida a partir de Rafael. Bom, a cena da Anunciação ela foi frequente na pintura ocidental e é muito legal a gente comparar então o quadro do Rossetti com pinturas anteriores do mesmo tema. E a gente vai buscar então o que ele fez de parecido e no que ele inovou. Eu vou mostrar agora algumas dessas anunciações e em seguida a gente vai comentar o que está sempre se repetindo em todas elas. Primeiro, uma anunciação pintada por Fra Angelico entre 1437 e 1446. Em seguida, um afresco de Piero della Francesca, pintado entre 1452 e 1466. Agora uma anunciação do Leonardo da Vinci, de 1472. E ainda uma de Rafael, pintada entre 1502 e 1503. Em todas essas pinturas, o anjo está à esquerda, Maria está à direita. A atitude do anjo é muito respeitosa, ele dobra os joelhos, ele se aproxima com deferência de Maria. E Maria mantém um semblante muito plácido, tranquilo. Ela aparece sentada, algumas vezes ela tem um livro de orações no colo ou nas mãos. E o anjo, muitas vezes, traz um ramo de lírios, que é o símbolo da pureza de Maria. Vamos voltar então à Anunciação do Rossetti. Vamos comparar essa tela com a de Rafael. E também vamos comparar as duas com o texto da Bíblia. No Evangelho de São Lucas, a gente encontra a seguinte passagem. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras. E o anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Gente, essa perturbação de Maria, ela não aparece nos quadros que a gente acabou de ver. É verdade que tem alguns exemplos anteriores que eu não mostrei ainda, mas que eu vou mostrar agora. Por exemplo, nesse quadro do Botticelli, de 1489, ou mesmo numa pintura mais antiga, de Simone Martini. Só que nesses dois casos, a Maria continua sendo apresentada com o seu manto, com gestos nobres, enquanto no quadro do Rossetti, a perturbação da Maria é muito mais evidente. A gente vê ela como uma jovem frágil, né, usando essa camisola branca. E tem vários detalhes originais na pintura do Rossetti. A começar pelo formato vertical da tela. Em todas as outras que a gente viu, o formato do suporte da pintura era horizontal ou quadrado. Aqui não, o espaço se torna mais estreito, o anjo se aproxima muito mais de Maria. A mão do anjo se sobrepõe ao braço da jovem. Em todas as pinturas anteriores, há um espaço entre as duas figuras. O anjo não toca na Virgem. Já Rossetti coloca a Maria numa cama. Ela se senta desajeitadamente, como se há pouco ela estivesse dormindo. O anjo não tem asas. Ele flutua, ele está nu sob o tecido que cobre seu corpo. Bom, ele chega pela esquerda, ele traz um ramo de lírios brancos, e isso está igualzinho aos quadros anteriores. O que tem de diferente? Ele não dobra os joelhos respeitoso,
A presença dele é muito abrupta, forte, enquanto que a Maria se encolhe com medo. Dessa forma, a gente pode dizer que o Dante Gabriel Rossetti foi muito mais fiel ao texto do Evangelho e também que ele fez uma pintura que só podia existir no século XIX. Tem um aspecto psicológico aqui nessa cena que realmente só podia existir dessa forma a partir do século XIX. Essa conexão numa mesma obra de passado e presente é uma das características mais marcantes dos pré-rafaelitas. Nas obras desses artistas, a gente nota uma certa nostalgia dos tempos medievais e, simultaneamente, um pertencimento ao seu próprio tempo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e prometo que vou, de vez em quando, trazer novos vídeos para vocês. Obrigada, até a próxima!